Gente, tudo bom? Boa noite. É uma alegria receber todos aqui. Eu sou o Cristiano, o Leandro aqui é quem toca a operação do Pobre Juan e eu sou o presidente da Associação Nacional de Restaurantes. Então eu vou contar um pouquinho aqui. Primeiro eu vou ser breve para a gente poder comer uma carninha rapidinho, né? Já pedi para tirar os pedidos, toca o barco aí, viu? Então, eu sou mineiro, então eu fico feliz de ver a Tecnisa, né? Eu vou contar um pouco o histórico. O Pobre Juan tem 18 anos e a gente passou por 4 IRPs, se eu não me engano. E eu já estava meio desanimado com essa história toda. E aí, há uns 2, 3 anos atrás, 3 anos foi da pandemia, né, Leandro? Foi no início da pandemia, né? Foi no início da pandemia. Aí me contaram que tinham uns mineiros fazendo um RP que funcionava. Isso que a gente já tinha usado, eu tinha feito a Micros durante muito tempo, fazendo uma integração com a Microsoft. Antes disso, a gente tinha feito um projeto com a SAP, mais com o júnior deles. Antes disso, qual que tinha sido, Leandro? Não me recordo qual que era lá atrás. Eu sei que estava nessa história toda, um investimento alto. E aí eu fui a Belo Horizonte, bati um papo com o Georges, com o Leandro e falei, ó, vocês têm uma oportunidade de entrar numa rede e eu quero ter o processo todo integrado, que funcione, que me entregue, porque a gente já está um pouco cansado aqui de investir e não ter o resultado esperado. Então, qual que é a foto que a gente tem outra? Quem vai contar um pouco é quem está no dia a dia, que é o Leandro. Eu posso depois falar um pouquinho do que nós estamos tendo aqui de dia a dia da associação, mas do que eu vejo hoje da Tecnisa, que a gente tem o processo nosso bem integrado de frente de caixa, né, Leandro? Nós já estamos com o processo de estoque caminhando, estamos integrando o RH. O que nós estamos fazendo mais aqui com a turma? Tem até falar um pouquinho mais alto aqui. Eu vou passar a bola aqui para o Leandrão, que ele vai contar. Mas o que é meu depoimento aqui? Hoje nós somos 17 casas no Brasil. Né, nós estamos de Porto Alegre a Manaus, com essa complexidade tributária. E chega um momento que a gente tem que olhar a operação e ter menos preocupação se o RP vai entregar aquilo que a gente precisa ou não, e se eventualmente precisar de uma customização, se essa customização acontece rápido ou não. O que eu gosto da Tecnisa é que eu falo com o dono. Quando eu estava na Micros, quando mudou para a Oracle, eu tinha que falar com um argentino lá, um cara em Miami, e aqui está o Leandro, o Jorge não está aqui. Então, quando aperta, eu bato lá em Belo Horizonte. Eu sento com eles e falo, tem que acontecer. E acontece. Você vai falar que a empresa, que eles estão crescendo, então tem um momento também, não é que vão estar tudo na mão de vocês. Estão crescendo 30% esse ano. Mas é uma empresa brasileira, de gente boa, gente bem intencionada. Se vocês forem em Belo Horizonte conhecer lá o escritório, você vê uma molecada e uma turma com o pé no chão querendo fazer acontecer. Como todo negócio, a proposta é sempre né, você acha que contratou a coisa mais incrível do mundo, é muito bom, mas, como eu falei para vocês, se dá um aperto, a gente bate lá em Belo Horizonte. E só para fechar aqui, eu sou presidente da associação há 8 anos, a gente veio de um momento muito difícil de pandemia, mas acho agora que, né, a defesa nossa aí da manutenção do PES, para quem continua estando, ou de uma reforma tributária, e o grande desafio nosso é a desoneração da folha. Pelo que eu estou entendendo, estão voltando a discutir o IVA para o ano que vem. O Pércio Arida está na equipe de transição do Lula, e eu acho que esse é um cuidado, a gente, como todos o setor aqui, nós somos um negócio que ele é indústria e comércio ao mesmo tempo. Quando você olha ali dentro, tem um monte de gente transformando a operação e a gente na outra ponta, né? Nós somos serviço.
E é difícil eles entenderem uma operação como a nossa, principalmente shopping center, né, que eles querem cobrar um valor e a gente tenta traduzir isso para o governo. Nós somos o setor que mais emprega o jovem, nós somos quem forma esse jovem, o primeiro emprego. Então a gente tem todo o desenho de inserção social para ter a desoneração da folha. A gente só não teve por desorganização do setor, hoje o setor está bem mais organizado. Então, como horizonte para 2023, aí eu peço ajuda para vocês, a discussão nossa vai ser essa. Não perder esse UPS, que é muito importante, a gente está com uma liminar aí, quem não é associado da Brasel ou da NR se associe, nós já ganhamos a liminar, é uma questão de 3, 4 anos, a possibilidade é muito grande de ao final disso a gente conseguir ter os impostos federais. E num outro que eu acho que tem uma briga aqui, que nossa, no CAD grande, o iFood, né, as operações dependem aí 40, 50, 60, pode ser 10, 20, mas pagar 20, 25% aí para um monopólio hoje é inviável. Outro ponto, o rearranjo do Vale Refeição foi nosso, essa abertura do Vale Refeição, a gente proibiu o rebate, e, ao mesmo tempo, os novos entrantes. Então, vai ser bom para nós. Você vai cair bastante. Podem brigar. A gente foi o melhor rearranjo. E isso foi uma briga grande, porque tirar das 4, Alelo, Ticket, Sodexo e tudo, foi duro, pare. Mas nós temos isso para o ano que vem. E eu vou te falar como gol para esse próximo governo é a gente tentar incluir nosso setor na desoneração. Então, vou passar rápido para o Leandrão aqui para vocês ter um jantar conosco, para contar um pouquinho do dia a dia aqui da Tecnisa junto ao Pobre Juan. Gente, bom jantar a todos, viu? Bom, boa noite a todos. Que responsabilidade falar depois de tudo que o Marcos já explanou. É verdade, nós somos rápidos, porque o Marcos, eu acho que ele chegou de mamãe caducana, né? Cadê o Marcos? Cadê? O Marcos está lá no fundo, lá. Depois de tudo que você falou, fica até difícil, né, falar um pouco aqui, mas a gente vai tentar explanar um pouco aqui do que a gente viveu aqui do Tecnisa. Acho que o principal, até o que o Marcos já até mencionou, foi exatamente essa questão da integração. Então, assim, o que a gente percebia, né, quando a gente estava aqui com o Oracle, quando a gente estava com o nosso back-office aqui, que no caso era a TOTS, o que a gente percebia? Que sempre a culpa ou era da Oracle, ora era do back-office, ora era do integrador. Então chegou no momento que a gente falou, pô, eu preciso de um sistema que ele me ajude do ponta a ponta. E aí a gente começou a procurar, a gente decidiu fazer a troca do sistema exatamente no momento bem difícil, que foi no momento da pandemia, né? Assim, foi difícil, só que ao mesmo tempo foi muito bom, porque a operação estava congelada. Então acho que isso aí acabou ajudando muita gente, então a gente conseguiu dar uma velocidade um pouco maior aí no processo. E ao longo do processo, o que a gente percebeu muito da Tecnisa, que foi muito comentado aqui também, principalmente essa questão da proximidade. Então todas as vezes que a gente tinha algum problema, a gente tinha livre acesso aí ao Leandro, principalmente. Eu acho que várias vezes aí, em diversos momentos, ele acabou participando com a gente, mesmo sendo uma pessoa que não estava ali no front, mas ele nunca deixou de apoiar a gente. Acho que isso aí foi algo assim que mudou muito, né, para a gente aqui na parte da implantação. E teve algumas coisas também, por exemplo, no meio do caminho a gente decidiu virar multiplataforma. Então antes a gente estava numa única plataforma de delivery, de repente a gente falou, pô, agora eu quero virar multiplataforma. Só que quando você vira multiplataforma, e se você não tem uma operação totalmente integrada, imagina quem está aqui na operação, cair ali numa página ali do iFood, do Rappi, e ele tem que ficar lançando isso aí no PDV. Então uma das coisas que a gente percebeu também é que no mercado em geral não tinha tudo isso aí integrado, era essa questão da multiplataforma. Então isso aí pra gente também foi um negócio assim, extremamente valioso, principalmente no momento que a gente precisava de ter agilidade, vindo de uma pandemia, precisava de movimentar a casa, então isso aí pra gente ajudou muito. A questão, falando um pouco de PDV também, até ia falar um pouquinho da cereja do bolo aqui no final, mas vou comentar já que o Marcos sonou muito bem. O
que a gente Obrigado, eu vou ter que percebeu também? Essa questão do desenvolvimento, a gente teve uma facilidade muito grande para lidar com a equipe da Tecnisa, então a gente teve uma missão, o Cristiano até participou ativamente em um determinado momento, que foi a gente colocar uma forma de recebimento, que lá é a forma de pagamento, uma moeda virtual. Então não sei se alguém aqui tem alguma operação que recebe moeda virtual. Hoje a gente já tem aqui que é o Ibix, né? Só que isso acabou abrindo para a gente hoje conseguir aceitar qualquer tipo de moeda virtual. Então eu acho que isso aí facilitou muito também, claro. A gente está pensando daqui para frente, isso ainda está virando prática, está começando a expandir aí no mercado, então isso aí para a gente também conseguiu assim, evoluir de uma forma bem bacana. Um ponto que a gente está em desenvolvimento também, que eu acho que é um gargalo dentro da unidade, que vai reduzir para a gente aí de 30% a 35% de tempo também, é a questão da gorjeta. A gente até estava conversando um pouquinho aqui, hoje a gente tem a gorjeta aqui de toda a equipe da operação, ainda essa questão da gorjeta ela é um pouco manual ainda, isso não tem como, a gente até brinca que vamos fazer um sistema híbrido, né? Que a gente tem a questão da pontuação, tem a questão da falta, tem uma série de características aí, e a Tecnisa está nos ajudando para que a gente automatize esse processo. Então ele está caminhando muito bem com relação a isso, e depois vai até virar um case para que ele consiga dividir isso aí no mercado. Eu não conheço nenhuma outra ferramenta no mercado que trabalhe com a gorjeta automatizada em função das variáveis que existem dentro do processo. Então a Tecnisa está conseguindo nos ajudar com isso aí, depois certamente vai virar uma prática mais comum, e isso reduz o tempo assim absurdamente, até eventualmente aí numa fiscalização a gente não tem muita discussão, porque é o que está no sistema e acaba aí não tendo muita discussão. Então assim, no geral, a gente percebeu que teve um ganho muito grande aí de entrega na operação, porque hoje a nossa máquina ela é o espelho do PDV, então isso aí ele está integrado, funcionando muito bem. Claro, em algumas regiões a internet ela não é tão boa quanto é às vezes aqui em São Paulo, aqui no próprio Morumbi às vezes dá umas variadas, porém a gente conseguiu integrar muito bem. Acho que isso aí também está rodando aí perfeitamente. Então assim, no geral, esses pontos para a gente foram relevantes na escolha do Tecnisa. De vez em quando a gente enche muito o saco do Leandro. Cadê o Leandro? E a gente enche o saco dele lá porque a gente acaba olhando um pouco mais à frente, né, Leandro? Então em diversos momentos aí a gente acaba sendo laboratório aqui da Tecnisa, mas a gente sabe que isso aí depois vai gerar frutos aí para todos aqueles que já têm o Tecnisa ou vão passar a operar no Tecnisa. Então assim, no geral, hoje a gente até fez algumas visitas lá na unidade dele em Belo Horizonte. O Cristiano falou brincando aqui, mas quando o calo aperta, né, a gente vai lá em Belo Horizonte lá para passar para ele todos os pontos, e a gente sempre teve um caminho muito livre. E acho que isso aí, eu estava até conversando com o Rafael aqui no começo aqui, ele falou, pô, uma das maiores dificuldades é como a empresa olha o cliente, e qual é a facilidade que eu tenho para transitar aí entre a empresa e o cliente. Então assim, a gente tinha a hora, sempre falava, pô, o problema tem que ligar para outra empresa, e aí tem as atualizações, tem uma série de coisas, a gente acaba ficando um pouco perdido. Imagina, para uma operação dessa aqui no fim do ano, por exemplo, para a gente é completamente inimaginável, mas rodou muito bem. Então assim, torço para que a gente perpetue essa relação com a Tecnisa. A gente fica muito feliz de poder trazê-los aqui para conhecer essa solução. Hoje, eu estava até comentando ali também mais cedo que a operação, o Erasmo que está aí também, está nosso gestor aqui da unidade, ele sempre fala para mim que a ferramenta é muito interativa. Então assim, que não teve muita dificuldade da operação para operar a ferramenta. Então acho que isso aí também é um ponto muito relevante na avaliação de quando vai fazer a implementação da ferramenta. Então assim, parabéns ao time da Tecnisa, e que a gente continue aí nessa relação e possa desenvolver novas coisas aqui, que isso seja compartilhado com todos vocês.
Obrigado, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de você finalizar. Você falou que vocês mudaram o processo, né? Vocês trabalhavam com a plataforma de delivery e trocaram para multiplataforma. Vocês enfrentaram algum desafio logístico? Sim. E como que a Tecnis ajudou vocês? Eles têm alguma ferramenta que faça essa divisão? Porque eu entendo, tá, o iFood vem um motoboy próprio do iFood e retira seu pedido. O Rappi manda um outro motoboy e retira seu pedido. Como é que vocês encararam isso? Como é que foi isso? Olha, como a gente estava trabalhando nas maiores ferramentas no full, então assim, esse volume de a logística não ser da própria plataforma, ele era muito pequeno. Então hoje, por exemplo, hoje não tem mais, mas a própria Multiplan, ela tinha uma ferramenta que era o Delivery Center. Então isso aí já estava essa logística aqui dentro. Então para a gente não teve muito impacto. Vocês entendeu? já tinham uma ferramenta externa que fazia essa Exatamente, gestão. que fazia esse gerenciamento. Então para a gente, no geral, a gente não teve. Mas Claro. hoje vocês utilizam alguma ferramenta da Tecnis que supra essa necessidade ou não? Não. Hoje a gente assim. Utiliza a Multiplan. Não, aquilo que a gente consegue ser full é muito melhor. A gente ser full. Então assim, cai o pedido, é full, a logística é da própria plataforma, então, exatamente. Mas e a expedição desse pedido? É isso que eu estou perguntando. Quando você tem um fluxo muito grande de pedidos, a gente sabe que na expedição é gargalo. Né? Aí quando você tem N parceiros, N players de logística, isso acaba se complicando a organização, acho que fica um pouco difícil. Assim, a gente tem relatos desses gargalos, claro que assim, temos algumas unidades que tem um volume maior, né? Só que assim, o principal gargalo para a gente é a questão de estar no shopping. Então, por exemplo, a gente tinha uma operação no Cidade Jardim. Hoje a gente não tem mais o delivery lá. Por quê? Porque a logística do próprio shopping era o que gargalava, mas não do sistema. Então, para a gente, assim, não teve nenhum relato relevante com relação a isso, tá? As 17 lojas já estão 100% com Tecnisa? 100%. 100% Quanto tempo vocês estão com essa operação 100% Tecnisa? A gente iniciou logo na pandemia, ali em março, abril, a gente começou a implementação, mas virou muito rápido pelo fato de a casa estar fechada. Então assim, foi muito rápido, tá? Então como hoje a gente já pegou uma experiência dessa implantação, eu vou até a Tecnisa vai até brigar aqui comigo, as horas que a gente gastaria numa implantação, hoje a gente, sei lá, gasta 10% das horas, porque já virou rotina. Então a gente acabou de abrir uma unidade em Florianópolis, a pessoa vai lá 2, 3 dias e já está rodando muito bem. Acho que o Gerson acompanha bastante isso aí, o Neri, que acompanha isso aí, está funcionando assim, entrando no fluxo muito. Quando a árvore, algumas coisas já estão bem desenhadas, igual o Marcos comentou, isso aí para os próximos ele funciona muito rápido. Então assim, exatamente, esse rollout aí ele é muito mais simples do que a gente imagina. Então o número de horas ele é muito pequeno. Muito pequeno. Valeu, obrigado. Como eu falei, depende da casa. Assim, a gente hoje tem 2 casas de rua que a gente chama, né? Uma na Vila Olímpia e uma na Higienópolis. Esse volume de delivery, ele é alto. Só que assim, como a ferramenta já está integrada, eu acho que uma dos principais pontos eram na época, né? Quando a gente foi implantar o Tecnisa, não estava integrado. Só que foi feita a integração. Depois disso, e aí, ó, funciona muito bem. chama o Erasmo contar. Conta, Erasmo, como é que funciona conta como é que funciona a Tecnisa ou o Delivery. Boa noite, pessoal. Pode pega o microfone. Ferramenta muito boa, capturou bem essa questão, está muito boa, por sinal. Acho que em todas as nossas lojas estão muito bem, acho que não estão muito bem. A questão do delivery foi fantástica, a nossa operação depois da Tecnisa. Então hoje está excelente. Chega o pedido, vem direto, o cliente chega no... Como é que é? É muito rápido, sai tudo automático já. Eu estou exportando. No sistema, vocês têm ali um modelo, né? Então, é excelente. Uma boa ferramenta. Aqui ele vai te perguntar para tirar as dúvidas aqui. Chega aqui, olha. Esse aqui está na ponta da operação, vai ficar mais fácil. Também. Temos 2, né? Que é o iFood e o
dois pregam muito bem. Só para o Erasmo, hoje ele está tendo um Morumbi, só que hoje a multiplataforma, a gente está, além da Rappi, da iFood, a gente tem outras plataformas e tem um delivery próprio. Esse delivery próprio, que é um aplicativo próprio, ele também está funcionando e foi aí muito bem. Já tivemos outras aí. Exato, Então assim, a gente tinha outras plataformas aí que estavam rodando, que nem todas as unidades, por exemplo, tá? A 99, ela não roda muito bem aqui em São Paulo, mas na época estava rodando muito bem em Recife e Goiânia, por exemplo. Então a gente não tinha ela aqui, só que estava rodando nessas duas unidades e ela também estava aí integrada, tá? Então acho que isso aí estava... Um outro ponto também que, quando a gente foi fazer a implantação, que chamou bastante atenção, foi a questão do caixa, né, Erasmo? Acho que você passou por isso. Então assim, hoje a gente consegue fechar o caixa já na mesa com o cliente. Então isso para a gente ganha um tempo elevado na operação. Então acho que isso aí ajudou muito também. As filas que ficavam no nosso caixa não era brincadeira. 10 cartões você pegava a nota fiscal. Então hoje você faz segundos na mesa do cliente. Então isso foi maravilhoso para a nossa operação, que é gigantesca no Brasil, como o Cristiano falou aqui. Então ajudou muito a operação, mas muito mesmo. Franquia, enxerga uma parte de controle, relatório, administração e acompanhamento dos resultados das unidades. Como que vocês enxergam essa parte da Tecnisa para uma franqueadora? Tá. Hoje a gente, não sei se todo mundo teve a oportunidade ali no início, de dar uma olhada no próprio BI, né? Hoje o Zmart, ele consegue trazer para a gente, claro, tem as customizações, a gente consegue enxergar isso aí muito bem. A gente estava até discutindo um tempo atrás para a gente falar um pouco de Power BI, que eu acho também que hoje a Tecnisa, a gente estava até discutindo um pouco, integra muito bem com o Power BI, e ali você consegue trabalhar muito bem com as informações de um franqueado. Então assim, tudo que vem de XML, tudo que vem de receita, então assim, você tem todas as informações no Tecnisa. Então, dificilmente um franqueado não consegue, só se ele emitir nota por outro CNPJ. Então, dificilmente você não vai conseguir fazer um acompanhamento disso aí. Mas a ferramenta aí do Zmart, eu acho que pode trazer aí, muitas coisas boas, tá? Embora, a gente até conversou um pouco, o Zmart, ele não tem tanta flexibilidade para a elaboração de tantos relatórios. Existe aí uma parte que já é standard, só que no Power BI eu sei que a gente consegue trabalhar com muito mais detalhes. Só que, novamente, né, a parte mais importante o Marcos frisou isso em vários momentos, base de dados única. Eu não sou especialista em sistema, eu sou um curioso, estou mais na área de controladoria, mas assim, o que eu vejo, base de dados única. A partir do momento que você tem uma base de dados única, o céu é o limite, porque você consegue trabalhar com aquelas informações ali muito bem, tá? Bem, vamos agradecer a turma. Pessoal, obrigado, fiquem à vontade. O Leandrão, o Erasmo estão aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o sistema está funcionando nas casas. Quiser ver como é que fecha uma mesa, como é que você acompanha o teu fechamento de estoque, né, teu fechamento do dia, como é que está o estoque. Quer dizer, vocês ficam à vontade, saem daqui, acompanhem, tá bom? Faça essa interação com o time. Obrigado, é um prazer ter todos aqui na casa e um bom jantar a todos, viu? Um grande abraço.